Ontem foi quarta-feira e nas quartas-feiras nós fizemos o nosso trabalho de apometria. Sempre fizemos no início, antes de colocar os campos de proteção e iniciar os atendimentos, nós fizemos a leitura do Evangelho e sempre uma mensagem desse livro aqui, que é o Relicário. Ele é um livro ele é psicografado pela Elma Lamonier Torres, pelo espírito do irmão Tomás. E é um livro que traz mensagens maravilhosas. Quem tiver a oportunidade de ir atrás desse livro, Relicário, vocês vão ver que cada uma dessas mensagens ela é adequada ao momento que a pessoa que vai abrir e vai ler necessita, ou o grupo, ou nós mesmos que estamos ali fazendo esse trabalho. E ontem veio, quando abrimos aleatoriamente, e veio a mensagem no trabalho de amor, resgatareis as dívidas. E eu, naquele momento, tive um insight, me lembrando de um episódio que aconteceu comigo de difícil solução que eu estava tendo de saúde física, um problema físico que eu estava enfrentando. E aí, quando saiu essa leitura, essa mensagem, eu fiquei rememorando e falei, olha, eu vou compartilhar, porque esse, inclusive, é o motivo de eu estar aqui fazendo esse compartilhamento dos estudos. Então, é uma história pessoal que eu estou aqui compartilhando, quem sabe sirva de incentivo, sirva de algum tipo de exemplo para quem esteja passando por alguma dificuldade assim. Num momento aqui da mensagem, ele fala assim, o irmão Tomás diz assim, ó, se souberes dar amor aos mais infelizes, levar o carinho e a palavra encorajadora aos que padecem na solidão e na miséria, encontrarás nessa tua jornada o sentido real da tua existência nesse planeta. Quando a pessoa, a colega aqui, trabalhadora, amiga, fez a leitura dessa parte, dessa frase aqui, foi nesse momento que eu me lembrei desse processo que eu vivi, que eu vou compartilhar aqui com vocês. No momento assim, ó, levar o carinho e a palavra encorajadora. Por quê? Eu iniciei um processo de uma tosse que não conseguia cura. Eu fiz um leve resfriado de uns 3, 4 dias, a garganta começou a ficar inflamada, enfim, mas foi muito leve. Eu não cheguei a tomar nenhum medicamento, nada disso. Passados esses 3, 4 dias, a irritação aqui na garganta não passava. Não passava, não passava, não passava. E eu comecei a fazer aquela tosse. Parecia uma tosse alérgica, não era uma tosse com produção. Eu não tinha catarro. Eu fazia aquela tosse, eu tossia durante o dia, eu tossia durante a noite, e aquela tosse, aquela tosse, aquela tosse, aquela tosse contínua. E aí, o que a gente faz quando a gente tem alguma coisa? Passados 60 dias, esperando 60 dias para ver se a tosse não passava, a gente vai no médico. Eu fui no otorrino, fiz os exames que ele solicitou, ele olhou, ele deu o xarope, o remédio, eu fiz o tratamento que ele solicitou e foi inócuo, eu não consegui a cura. Fui a um outro médico especialista, ele fez mais um exame, deu inclusive antibiótico já aí, foi antialérgico, foi antibiótico, enfim, eu não conseguia fazer a cura. Eu já estava indo para o 5º mês, eu estava com essa tosse constante. Então eu fui, uma coincidência, visitar uma amiga, e ela falou, olha, nós vamos hoje à noite numa casa, eles fazem um atendimento, mas não estava vinculado nada à minha tosse, a gente só estava indo, que nós estávamos lá, e ela fez esse comentário dessa casa, que tinha palestra, eles faziam um atendimento, e nós fomos. Chegamos lá, chamava Casa de Maria. Fomos lá, chegamos na casa, assistimos a palestra, e tinha uma médium que fazia um atendimento, como se fosse uma conversa fraterna. Eu fui até lá, ela conversou comigo, e falou, olha, eu vou te encaminhar, logo aqui que sair daqui, para aquela sala, que eles vão te colocar na maca, e você vai receber um tratamento. Ok, fui lá para a maca e depois você vai voltar aqui. Fui lá para a maca, recebi os médicos, ficaram à minha volta, recebi o tratamento. Quando eu saio da maca, um dos médicos fala, olha, nós vamos recomendar que você vá a uma outra casa, parceira deles, que ficava em outro bairro, para você lá receber um tratamento específico, tratamento médico específico naquela casa. Você precisa agendar e você vai. Mas veja bem, era em outra, eu moro numa cidade e eu estava visitando essa amiga e fui naquela casa lá. Então eu teria que me deslocar em outra cidade para fazer aquele tratamento. Mas mesmo assim, fui lá na casa, vi a data que tinha disponível, olha, então eu consigo vir aqui daqui 15 dias, depois de 15 dias, enfim, e fiz, você vai fazer o tratamento. Assiste a palestra e depois vem aqui para receber o tratamento, você vai deitar na maca, enfim. Fiz todo o processo que foi solicitado que eu fizesse, eu fui lá direitinho, cumpri as datas. No final, então, dessas 3 aplicações, eu voltei lá naquela primeira médico que eu tinha feito a conversa fraterna, que tinha me indicado todo esse tratamento. E aí, nós já estávamos ali, eu acho que quase 3 meses depois daquele meu primeira conversa que eu tive com ela.
Bom, volto lá, conforme ela falou, o meu processo de tosse já tinha diminuído bastante, mas não tinha sanado, extinguido todo, não. Eu ainda tinha as tosses, mas pelo menos era suportável. E aí eu vou conversar com ela, e aí é o que eu quero dizer, linkar com a mensagem que veio aqui ontem, e eu li um trechinho aqui para vocês, que no trabalho nós vamos resgatar, a nossa cura está no trabalho. O que era para nós entendermos, e aí eu fui dar conta do que era esse processo. Na verdade, a minha tosse era como se fosse nós energéticos, era acúmulo de energia. Eu estava produzindo muito conhecimento, eu estava angariando muito conhecimento, fazendo muitos estudos, comprando muitos livros, fazendo os meus estudos, fazendo as minhas anotações, e eu estava retendo isso tudo para o meu próprio benefício. E aí veja bem, eu não comentei nada com ela em relação a nada da minha vida. Eu simplesmente fui lá porque eu estava com uma tosse. Não, eu nem fui lá por causa disso. Eu fui lá para assistir uma palestra e aproveitei o momento para tomar um passo, conversar e fazer uma conversa fraterna. E ali ela identificou tudo e fez as recomendações. Eu volto lá e ela me fala: o que tem, na verdade, no seu chakra laríngeo, é que você precisa liberar. Você precisa parar de reter. Você vai conseguir a tua cura no momento em que você começar a transmitir aquilo que você vem retendo de informação para si próprio. E eu fiquei, nossa senhora, era algo que já há muito tempo eu tinha pensado sobre isso. Em fazer, eu sempre gostei de estudar, de fazer estudos, de anotar. E ela vem justamente ao encontro de um desejo que estava lá, mas ainda não achava que isso seria importante ou que isso fosse necessário. E aí vem a questão dessa energia, na verdade, que eu estava bloqueando, e ela vem me dar, então, a espiritualidade em si, ela vem me dar o caminho para que eu possa expandir. Então, através dessa doença, vamos dizer assim, era um incentivo para eu expandir o trabalho, para eu expandir o conhecimento. E aí ela fala assim, no momento em que você começar a fazer esse processo de compartilhamento, de expansão, você não vai estar apenas colaborando com o teu processo de cura, mas você vai estar colaborando com o processo de cura de muitos e muitos e muitos irmãos. Então, não se detenha mais, não retenha mais, egoisticamente, as informações para si. Tudo aquilo que chegar até você, através de você, você deve passar e repassar aos nossos irmãos. E isso, então, foi um processo ainda, alguns meses até eu organizar o tempo necessário para poder fazer uma disciplina, para poder fazer esse compartilhamento. Mas, enfim, a partir do momento em que eu comecei a religiosamente, diariamente, sentar na frente do computador para começar a fazer esse processo de compartilhamento, dia a dia, essa tosse persistente essa tosse foi sumindo, foi diminuindo, 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 até que sumiu por completo, sem necessidade de eu tomar nenhum medicamento, sem necessidade de eu fazer nenhum outro tratamento que não fosse esse tratamento que nós estamos fazendo aqui. Usando esses recursos da tecnologia, continuando a fazer os estudos e compartilhando os estudos, apenas isso. Então, assim, o que estava aqui de energia retida nesse chakra estava provocando essa tosse. A partir do momento em que eu comecei a verbalizar, eu coloquei a botar para fora, né? Literalmente, essas palavras, ocorreu o processo de cura. E é por isso que eu linkei aqui com a mensagem que veio ontem, que no trabalho nós vamos curar as nossas doenças, nós vamos curar as nossas dívidas. Então, é um compartilhamento de uma ocorrência que aconteceu comigo, e é o motivo de eu estar aqui, de eu compartilhar as coisas, um chamado, eu posso dizer assim, não foi algo que foi pensado, planejado, foi algo muito espontâneo e quase que uma indicação direta que eu recebi, faça, porque enquanto você não fizer isso, a sua tosse não vai embora. Então, cá estamos nós para não ter mais tosse.